Começando a falar um pouco aqui da nossa cidade, eu acho assim, eu tenho visto alguns vereadores aqui até enaltecendo aí o governo na inauguração de creches. É muito bacana ver isso, a gente fica muito contente, né, tendo em vista que praticamente todas essas creches que foram inauguradas são obras iniciadas no governo passado. Ainda estou à espera de uma obra que esse governo inicie, né, porque até agora só está fazendo aquilo que já estava começado. Precisamos ver alguma coisinha, uma marca desse governo aí que está em baixa. Mas é importante salientar, né, inaugurar creche é sempre importante. São oportunidades aí para as crianças, para as mães. E nesse sentido, a gente aqui, obviamente, fica muito feliz por essa continuidade. Mas vamos falar de um tema interessante. Trânsito. Parece que todo mundo aqui sempre tem solução para o trânsito. O que às vezes me assusta é quando aqui, em frente, né, a essa casa, a gente vê aqui um transtorno nesse cruzamento aqui da rua que sai ali da prefeitura, com essa via que liga aqui, eu nem sei o nome dessa rua, porque aqui é Praça dos Três Poderes, acho que esse trecho aqui não tem nome, é Praça dos Três Poderes, mas não importa, essa rua que sai aqui na cabeceira da ponte. Observem vocês que a Major Acácio, para quem vem lá do Jardim São José para o centro, ela está fechada, por questões de obras, tudo bem. Quando você atravessa a ponte, a Chiquinha Schurig também está fechada, mais uma obra. A Otaviano Câmara também fechada por obras. Tudo bem, se querem mostrar a obra através da paralisação do trânsito, o objetivo foi atingido. Que todo mundo aí vai perceber que tem obra, porque o trânsito está caótico aqui. Mas tudo bem, estão fazendo obra, vamos dar um desconto. Mas eu não acredito, cara, que o que o pessoal consegue fazer é piorar as coisas, colocar aqueles cones gigantes para poder liberar a vinda de quem vem da prefeitura, parece uma solução que, na minha opinião, só complica mais. Fica um agente de trânsito ali parando o trânsito para as pessoas atravessarem na faixa. Minha gente, é muito mais fácil tirar aqueles cones e a agente de trânsito simplesmente fazer um pare e siga. É só ela ficar no cruzamento ali, até porque aquele semáforo na cabeceira da ponte, ele perdeu o sentido nesse momento. Se eu não tenho ninguém da Major Acácio passando, para que eu tenho que fechar e abrir aquele semáforo, Aderbal? É só liberar ele, deixa ele piscante, e a agente de trânsito aqui, ó, dá sinal, libera uma parte, libera a outra, porque quando você fecha ali, quem vem na terceira faixa beirando a prefeitura, quando chega aqui tem que cair para o meio. Quem sai da rua da prefeitura, quer atravessar para o lado de cá, não consegue. Eles conseguem piorar o que já está ruim. Aí a gente não tem como não criticar, porque a gente dá solução, dá sugestão, e as pessoas não escutam. É complicado. Eu não entendo realmente o que acontece com essa mobilidade urbana. Mas vamos lá. Ontem nós tivemos aqui uma reunião, que na verdade é uma audiência pública, que por lei ela tem que acontecer a cada 4 meses, que é a prestação de contas das metas fiscais do nosso governo. E aí foi fechado agora em fevereiro o ano de 2018. O que nos preocupa, e eu, Luiz Flávio, a gente tem debatido esse assunto, é a aplicação dos recursos que o município tem, ou seja, a não aplicação. Porque a gente percebeu que em várias áreas aí, o valor ficou abaixo dos 50%. Zé Roberto? Em um ano você não conseguir aplicar 50% dos recursos, é porque o governo está estagnado. Alguma coisa está errada. Mas é porque não veio verba do governo federal, não veio. Minha gente, nós estamos falando de 50% do orçamento, não é pouca coisa. Ou seja, precisamos ver o que esse governo veio para fazer. Então a gente vai agora, né, já foi até combinado, eu, a Lucimar, o Paulinho, a gente vai chamar o secretário de governo para que ele venha fazer um demonstrativo mais específico do porquê que algumas áreas não estão aplicando os recursos. Onde é que está indo esse dinheiro? Porque para um orçamento, né, como dizia aqui o pessoal do PSDB, 1 bilhão de reais, né? Parecia que era muito dinheiro, né? 1 bilhão de reais. Agora não chega a 1 bilhão, né? Ele passou de 1 bilhão, mas não arrecada. É o que a gente sempre falava, previsão é uma coisa, né? Arrecadar é outra. E a gente sabe que a situação do país não está boa, mas 800 milhões, né, é um dinheirinho razoável. Precisamos ver o que está acontecendo. Devem estar gastando demais em algumas áreas e está faltando para as outras. Tem que manter o equilíbrio.
E aí ficou demonstrado isso aqui ontem, e a gente vai cobrar. Até porque esse governo, nós estamos aí na metade do ano, é um governo que anuncia muito, mas faz pouco. Precisa fazer mais e anunciar menos. Eu sei que quando chega no governo, a gente acha que vai transformar tudo, quer colocar tudo em prática, eu acho que o governo já sentiu. Acho outra coisa também, viu, prefeito? Você precisa botar o secretário seu para conversar um pouco. Acho que tem muita secretaria trabalhando solta aí. Uma dica que eu dou para o senhor aí, com os 12 anos que eu tenho de experiência aí na prefeitura. Governo que não junta o secretário e não traça um objetivo para a cidade, vai bater cabeça, vai chegar uma hora, quando vai acabar os 4 anos, vocês vão ver que vocês não vão conseguir fazer nada. Espero que isso não aconteça, que a população não merece. Mas vamos falar um pouquinho do cenário nacional, um assunto bastante debatido. Quero aproveitar aqui até parabenizar o nosso amigo aqui, o Rodrigo. O Rodrigo é jornalista aqui nessa casa. Eu li o artigo dele hoje no jornal O Vale, falando um pouco da reforma da Previdência. A gente tem que tomar muito cuidado, e eu não sou aqui nenhuma pessoa, talvez, gabaritada para poder apontar os detalhes dessa reforma, mas eu posso com certeza garantir para vocês que essa reforma, do jeito que ela está, para a maior parte da população, principalmente aquela que mais precisa, as coisas não serão tão boas quanto o governo quer pregar. O governo, ele quer dar uma impressão de que, se essa reforma for aprovada, o Brasil vai mudar da água para o vinho. Não é verdade. Primeiro que muita coisa vai ser mudada. Espero que os nossos deputados lá tenham essa sensibilidade e não caiam nessa armadilha. Porque, quando se fala em cortar privilégio, eles querem vender uma ideia que vão tirar dos ricos para melhorar a vida dos pobres. Não vai ser assim, não. A dos ricos vai talvez tirar um pouquinho, mas a dos pobres vai tirar bastante. Porque eu sempre falo o seguinte, quando você tem um volume muito grande de coisa, se você tirar um pouquinho, não faz diferença. Mas quando você tem um pouquinho, você tira um pouquinho, aí acaba tudo. Então, quando você mexe lá na aposentadoria desses caras que ganham 30 mil reais por mês, sem contar os que ganham mais, se você tirar 10 mil, ainda assim é absurdo. Mas quando você mexe na aposentadoria, Zé Roberto, de um cara que ganha salário mínimo, você vai dar só 60% para ele começar a viver, Lucimar. Você imagina um idoso que já tem tanta coisa para fazer, remédio para comprar, você ainda vai cortar dele 40% do salário mínimo. Fala para mim, o que esse cara vai fazer? Eu entendo, a reforma é necessária, de fato, algumas coisas têm que ser corrigidas, qualquer governante sabe disso. Mas é impressionante que a forma como eles começam a vender isso, e aí uma preocupação minha, é o seguinte, quando eu vejo a Rede Globo e outras emissoras defendendo essa reforma de unhas e dentes, porém ela não detalha, ela só diz que é importante, tem que fazer mesmo, é porque é o seguinte, cara, Rede Globo, quando defende alguma coisa, você pode ter certeza que para o pobre, boa coisa não é. Pode escrever, você que adora assistir novela aí, quando você vê o William Bonner, quando você vê lá a Miriam Leitão dizendo que tem que aprovar essa reforma, gente, sai fora, é chumbo grosso para o lado do pobre, tá certo? Porque a Rede Globo, como grande emissora, eu estou falando da Rede Globo, mas tem a Bandeirantes também, a Record, esse pessoal vive do grande capital, principalmente dos bancos. Olha quantos bancos fazem propaganda. Obviamente que a Rede Globo, essas emissoras, eles têm interesse em facilitar a vida dos bancos, e a reforma, do jeito que estão querendo, vai ajudar muito esses bancos a ganhar mais dinheiro do que já ganham. Então, quando você vê aí esse jornalista dessas emissoras aí, olha, tome cuidado, mas vamos esperar para ver o que vai dar. Bom, agora eu já quero também aqui, como já tinha, destilar o meu veneno. Como eu disse, sofri muito nessa casa, na época do mensalão, sofri muito na época aí do petrolão, e agora eu tenho aqui que dar a mão à palmatória e dizer o seguinte, se tem um partido que cuida bem do dinheiro da população brasileira, é o PSDB, principalmente o Paulo Preto, viu, Rodrigo? Esse cara é um exemplo de brasileiro. Eu nunca vi o cara levar dinheiro para tomar sol. É só no PSDB mesmo que a gente encontra esse tipo de figura. Então, assim, eu acho que o PT perdeu muito mesmo, porque para o PSDB cuidar do dinheiro do Brasil, levar o dinheiro para tomar sol, minha gente, é para o Gedel morrer de vergonha. O Gedel achou que ele era o maior bunker, ele tinha o maior bunker do Brasil. O Paulo Preto do PSDB foi lá e falou assim, não, eu tenho mais, eu tenho o dobro. Bom, isso é o que aparece, porque deve ter muito mais, porque o PSDB está 30 anos aí governando São Paulo, então 100 milhões é fichinha. Mas isso é bom para a população ver e aprender. Como eu falo para vocês, não tem partido honesto,
Tem partido formado por pessoas honestas, como no meio desses partidos também tem gente desonesta. Que bom que as pessoas esqueceram um pouco da gente, né? E estão vendo que corrupção no Brasil não é propriedade de um único partido. Então fica aqui, é lógico, em tom de brincadeira, Rodrigo, eu não gosto de falar isso por mal, mas como eu disse, nós pagamos um preço muito alto aqui, e agora eu acho que a tucanada aí está com o bico caído, acho que esse partido vai desintegrar aí, vai sumir também, porque partido, eu posso dizer uma coisa para vocês, são poucos aqui no Brasil. Bom, o tempo praticamente acabou, mas eu quero mandar lembrança também para o nosso ministro da Educação, nessa mais nova presepada que ele mandou aí, né? É um absurdo, acho que em qualquer governo sério, um ministro desse já tinha caído, né? Primeiro que ele infringe a lei de tal forma, né? Que acho que ele não conhece nem a Constituição brasileira, mandar gravar crianças, né, em escolas, que é uma coisa absurda. E o governo federal se esquece que é o seguinte, as escolas, elas estão praticamente sob a responsabilidade dos municípios e do Estado. O governo federal cuida de poucas escolas. Então, eu não sei o que esse ministro tem na cabeça. Mas isso aí já é o reflexo de um governo que a gente sabe que, com o tempo, a gente sabe onde vai dar. Eu torço sempre para um país melhor, como eu torço para uma cidade melhor. Mas quando a gente vê alguns governantes chegando dessa forma, eu falo para vocês, nosso futuro é mais incerto do que a gente espera. Grande abraço a todos, até a próxima quarta-feira.